Boa noite, que Jesus nos abençoe e nos proteja. Eu preparei para a nossa reflexão, para o nosso estudo, para a nossa análise nesta noite, uma abordagem que há muito tempo, uma abordagem cuja natureza há muito tempo eu não faço, eu não ataco, Há muitos anos ainda, quando eu era moço, eu até que me detia neste tipo de abordagem. Eu sempre me interessava por participar de discussões, de conversas, Enfim, as pessoas sabendo que a gente era espíritas, que nós somos espíritas, sempre têm um certo interesse e chegam interessados em saber sobre princípios, natureza, conceitos, dogmas. Eu nunca me furtei, embora sempre em moldes, como se deve fazer, educados, de discussão no sentido lato da palavra, de entendimento, de conversa. Eu era jovem, eu me lembro que participava sempre, ora, a gente discutia com mormons, protestantes, católicos, eu gostava. Eu até me dedicava, era moço, tinha tempo. Eu, quando podia e a oportunidade surgia, eu costumava até adquirir livros, obras que se dedicavam a atacar a doutrina espírita, escrita por detratores do espiritismo. Eu me interessava, e me interesso por isso, porque é uma forma de eu me educar, sem nenhuma soberba, sem nenhum laivo de ignorância, que seria descabido, mas para eu saber o que é que as pessoas pensam, por que desconhecem o espiritismo, o que exatamente os movem, o que os levam a fazer essas críticas. Eu sempre gostei. Depois a gente vai ficando mais velho e vai descobrindo que essas coisas têm o seu tempo, a sua vez, mas, não obstante, eu nunca tenha me desligado desse acompanhamento pela internet, pelos jornais. Recentemente, minha filha, caçula, que mora aqui em Rio Preto, disse: pai, eu estou mandando um e-mail para você, um e-mail que está bombando aí na rede. É uma coisa maluca, dê uma lida. Eu falei, bom, deixa-me ver o que é. Então descobri, como eu digo ali, sem nenhuma surpresa, já li tanto sobre isso, mas descobri um texto que eu não conhecia. E fui atrás do autor. O texto que está na internet, e de fato foi colocado agora em 2014, não obstante um texto muito antigo, foi escrito por um frei chamado Boaventura Kloppenberg, de bispo de Novo Hamburgo. Descobri, inclusive, que ele já está desencarnado desde 2009, portanto, há 5 anos. E quem leva para a internet esse texto dele, é um professor que se diz professor Felipe Aquino. Eu pensei comigo, de mim para comigo, deixe-me ver o que é que se andam falando de novo no Espiritismo. E a gente percebe que, de novo, nada, não é? São as interrogações, são achaques, são ataques, de sempre. E eu confesso, falo isso com muita honestidade, isso não me aborrece, nunca me aborreceu. Assim como o Espiritismo me ensinou a não fazer apologia da doutrina, nunca me interessei por fazer ninguém espírita na minha vida. Nunca. E quando me interessei, se é que eu posso fazer esse paradoxo, eu procurei fazê-lo pelo exemplo. A começar dentro da minha casa, ainda quando solteiro, com os meus irmãos, com o exemplo de uma irmã mais velha, e depois quando comecei a namorar. Minha esposa está aqui, ela não era espírita, e eu pensei, se eu um dia quiser trazê-la para o espiritismo e fazê-la conhecer, vai ser pelo exemplo. Então eu nunca me aborreci com isso. Mas eu sempre aprendi. E este Frei, descobri inclusive, que ele, desde os idos de 60, portanto há 50 anos, ele é um notório e sistemático detrator do espiritismo. Esse texto, sobre o qual nós vamos nos debruçar pelas próximas 2 horas e 15, mais ou menos, ele o escreveu há 50 anos, e ele mesmo diz, fez cerca de 1 milhão
de cópias desse texto. Eu falei, meu Deus do céu. E ele desencarnado deve estar catando essas folhas todas. Porque é complicado. Se existe um mínimo de consciência, e eu quero crer que ele seja um homem consciente. Às vezes me passa pela cabeça, sem nenhum laivo até um pouco de mala intenção, porque é um homem culto, é um homem instruído, é um sujeito que estudou teologia, fez curso superior, não é um sujeito de instrução sequer mediana, um homem muito culto. Como é que uma pessoa culta, vivida, experiente, adepta dos princípios cristãos, que a doutrina dele e a nossa pregam, pode escrever coisas assim, tão díspares, tão inverídicas, tão injustas, tão tristes, tão absurdas? Mas, como eu disse, isso não me aborrece e creio que não nos deva aborrecer nenhum de nós. O que nos compete é procurar seguir os conceitos espíritas. Porém, como a gente sempre aprende nessas ocasiões, eu pensei cá comigo, vamos discutir juntos e a gente então vai ter ocasião de aprender o que as pessoas imaginam seja o espiritismo. O Frei, eu vou fazer, a estratégia é a seguinte, aliás, o Frei usa uma estratégia, esse Frei, como é que é o nome dele mesmo? Boaventura. Ele usa uma estratégia muito interessante, que todos nós mais ou menos conhecemos. Você mescla na sua fala verdades e inverdades, falsidades e verdades, mentiras e verdades. E nessa mescla, de vez em quando, a pessoa que conhece eventualmente um daqueles trechos e o reconhece como verdadeiro, toma tudo por verdadeiro. É uma estratégia falaciosa, complicada. Você mistura verdades com mentiras e quem não conhece toma tudo por verdadeiro. Porque algumas coisas que ele leu, ele sabe, bom, isso é verdade. Bom, então o todo é verdadeiro. Ele usa essa estratégia, é uma pena. E eu quero crer que não de má intenção. Honestamente, não deve ter sido. Então eu vou fazer o que ele fez. No texto dele, na cor, as letras, os caracteres em preto, é o que ele fala do catolicismo, da doutrina, da maravilhosa doutrina católica. Dessa doutrina missionária na Terra, como são missionários os seus profetetes, como são missionárias todas as religiões na Terra pela finalidade que tem. Portanto, longe de qualquer, como eu já disse, laivo de ataque. Eu não quero ser tão ignorante, não tenho essa intenção. E em vermelho, nos caracteres vermelhos, eu deixei o que ele pensa do espiritismo. Em cima, o que é o catolicismo na visão dele. Embaixo, o que é o espiritismo na visão dele. Ele faz um contraponto entre o que o catolicismo fala e o que o espiritismo fala. Mas o que o espiritismo fala na visão dele. Por exemplo, diz ele assim, a Igreja Católica, diz ele, e a gente sabe que é verdadeiro, todos nós temos familiares católicos, e de uma forma ou de outra a gente acompanha, e vê, e lê, os católicos admitem a existência, a possibilidade do chamado mistério. A Igreja Católica, em especial, as evangélicas também, admitem o conhecimento, a instrução, o todo universal, como um mistério para a humanidade. E aceita mais as verdades, entre aspas, que vêm de Deus. Tá bom, tá legal. Então o catolicismo, segundo ele, tem essa praxe. Admite a possibilidade do grande mistério universal e aceita as verdades, desde que, aos olhos dela, da igreja, sejam reveladas por Deus. Isso me preocupa um pouco, porque como é que a gente faz para saber se uma verdade é revelada por Deus ou não? Quem é que vai dizer? Essa é por Deus. Essa não é. Essa aceita, por exemplo, quando Charles Darwin, monstro da sociedade, do mundo, da história da humanidade, o homem que falou da seleção das espécies, uma doutrina que o espiritismo aceitava antes mesmo do Darwin. Darwin publicou o livro dele, A Origem das Espécies, em 1859. Kardec escreveu o livro do Espírito 2 anos antes. Quando esse homem monstro, um missionário da humanidade, proclamou algumas verdades, a igreja não reconheceu como sendo verdade. Refutou. E também não tem nada de errado, a gente refuta e erra tanto. Mas é complicado dizer o que aos olhos da gente é divino e o que não é divino. Isso é complicado. Enfim, é assim que a igreja é, e ótimo, excelente, está correto. Agora, daí a dizer que
os espíritas entendem que não há mistérios e que tudo que a mente humana não pode compreender é falso e deve ser rejeitado, onde é que esse homem leu isso? Onde é que o Espiritismo fala exatamente ao contrário? O Espiritismo fala que aquilo que a mente humana não alcança, virá a alcançar. A doutrina espírita é uma doutrina eminentemente progressiva. Todas as conquistas científicas, no campo cultural, moral e científico, no campo filosófico, o Espiritismo é muito claro. Prevaleça a verdade dita pela ciência. O Espiritismo não rejeita nada, muito pelo contrário. E mais, na visão espírita não há mistério. Há ignorância. Só isso. A ignorância tem cura. A gente, aqui durante o coral, essa coisa maravilhosa que a gente assistiu, eu vi uma senhora segurando um garotinho ali, me fez lembrar meu netinho, com 1 ano e pouco. Ele só é ignorante, não é uma alma perdida, só é ignorante. Aquela criancinha. Ele não entende bem esse mecanismo. O Espiritismo fala que o que a gente não entende não é mistério, é desconhecimento. Só isso. Quando minha filha, já contei isso aqui, mas é rapidinho, tinha a mais velha, 3, 4 anos, ela queria um brinquedo, não me lembro qual. Eu lhe disse, filha, não posso comprar. E ela estava comigo no banco, lá no Ibilce, no postinho do Ibilce. E eu já, minha vez no caixa, falei, papai não tem dinheiro, não posso. Ela disse assim, mas pai, é tão fácil, dê um cheque. O mecanismo é tão fácil, tira do bolso, como você faz, e assina um cheque. Isso é só ignorância, isso não é mistério. Para ela talvez seja. Pai, isso é um mistério. Ela não me disse, mas poderia ter dito, pai, isso é um mistério para mim. Eu diria, filha, é para você, mas não é para mim. E a dinheiro que você vê o sacar está lá, tem um lastro do pai lá no banco. Então o Espiritismo não entende como mistério o que ele não conhece. Entende como um fato, um fenômeno, um dado, um recurso que ele virá a conhecer. Aí o bispo diz assim, a Igreja Católica entende que Deus pode e faz milagres. O Espiritismo fala, pode, mas não faz. E ele então fica louco da vida. Como assim? O Espiritismo rejeita a possibilidade de milagres? Ensina que Deus também deve obedecer às leis da natureza? Não. O Espiritismo não ensina isso em página nenhuma do Pentateuco. Em lugar nenhum Kardec fala isso. O que o Espiritismo fala é que Deus não faz milagre porque não precisa fazer milagre. Seria muito estranho se o ser criador do universo, magnânimo, cujas leis são sábias, justas, e seria muito estranho se ele tivesse que derrogá-las, quebrar um pouquinho a lei. Funciona alguma coisa e faz a lei. Eu tenho um exemplo notável, um exemplo real, protagonizado por um dos maiores cientistas da história da humanidade, que foi Isaac Newton, que descobriu a lei da gravidade, que foi o pai da física clássica por muitos anos. Um monstro, um desses espíritos que, na visão espírita, vem à Terra para impulsionar a humanidade de tempos em tempos. Ele, quando fazia os cálculos dele, um grande astrônomo, físico, matemático e filósofo que foi, ele, quando fazia os cálculos das órbitas dos corpos celestes nos céus, ele dizia, ele foi o descobridor do cálculo diferencial integral, que foi a morte de tanta gente que estudou, como Douglas Masson, que está ali, nosso tempo. O que eu ia falar isso? O Newton. O Abilin está firme aqui, pouca gente. O Newton falou assim, gente, pelos meus cálculos, e a gente tinha que acreditar, isso em 1640, e as pessoas tinham que crer nele, porque ele era um cientista que dominava as leis. Ele dizia assim, meus cálculos falam que os planetas deviam estar se trombando, um invadindo a órbita do outro. O sistema solar, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, devia estar uma bagunça, as chamadas anomalias. Aí o povo falava assim, mas mestre, os seus cálculos estão falando que é assim, mas a gente não está vendo isso. Ele falou, é que Deus está atento. Mas como? Peraí, Deus faz as leis, mas ele tem que estar atento para que a lei vingue. Deus faz seus milagres e não permite que Netuno invada Plutão, nem que a Terra caia na órbita de Mercúrio. Não. Na visão espírita, Deus faz as suas leis justas e magnânimas e elas funcionam de si, por si. O homem é que é assim. O homem é que cria leis e às vezes se vê subordinado a elas, preso a elas, limitado, restrito a elas. Deus não. Deus é o Criador universal. Então, o Espiritismo não rejeita a possibilidade de milagre. O Espiritismo fala que Deus não precisa fazer milagre. Quem faz milagre somos nós. Você faz um objeto,
uma pessoa que trabalha com determinada área, ele constrói um objeto, analisa e fala, ficou legal. Ou então, não ficou legal, joga fora. Refaz. Isso quem faz somos nós, Deus não faz, as leis são sábias. E ele entendeu, infelizmente, que a doutrina espírita prega que o espiritismo não aceita a ideia aos moldes do que a igreja e as religiões em geral acreditam, o espiritismo não aceita, porque Deus não precisa fazer milagres. E é claro que Deus não se submete a lei nenhuma. Eu tenho um aluno cujo filhinho tinha 5 anos, filho do Davi. O filhinho chegou e falou, pai, Deus pode tudo? Aí o Davi disse, sim, pode tudo. Ele pode construir uma pedra enorme, a mais pesada de todas as pedras? Pode. Tão pesada que ninguém possa carregar? Pode. Inclusive ele não possa carregar? Não, não pode. Como é que é, pai? Então Deus não pode? Não, não. Conclusão, é muito complicado imaginar essa coisa do que Deus pode, do que Deus não pode, que Deus premia, do que Deus pune, de que Deus... Não, as leis de Deus são sábias e nós estamos muito distantes da sua compreensão. A primeira questão de O Livro dos Espíritos, nós vamos abordá-la já já, deixa muito claro isso. Nós ainda somos ignorantes. E isso para nós não é um mistério, é algo desconhecido. Mas enfim, lá vamos com o nosso bispo. Ele diz assim, na visão católica a Bíblia foi inspirada por Deus e, portanto, não pode conter erros, nem em questões de fé, nem em questões de moral. É assim que a igreja pensa. E ótimo, legal. E o Espiritismo, diz ele, aí ele comete uma heresia. O Espiritismo fala que a Bíblia está cheia de erros e contradições e que nunca foi inspirada por Deus. Mentira! Onde é que está escrito isso? Ao contrário, o Espiritismo fala apenas que a Bíblia, em se tratando de um texto sagrado, sem dúvida, que traz a história, a tradição do povo hebreu, que conta a saga dos profetas, dos apóstolos e a própria vida de espiritualização de Jesus em face da necessidade humana, é um livro sagrado. Porém, como sendo um livro escrito há 2000 anos, é um livro eivado, pleno de bobaginhas próprias do que se pensava na época. Existem incoerências, incongruências lá na Bíblia que hoje a própria igreja refuta. A ideia de Adão e Eva, a ideia da Arca de Noé. A Bíblia foi escrita numa língua, em dialetos, que não se tem notícia há milênios. Esses livros foram transcritos, vertidos dessas línguas desaparecidas, que acabaram caindo nas latinas, nas germânicas, que vieram desembocar, enfim, nas gregas, nas italianas, no português, no inglês. Essa tradução é muito difícil, porque essas línguas são maluquíssimas. São línguas cuja sistematização, dizem quem estuda o hebraico, por exemplo, grande parte dessas obras dos originais estão no hebraico, dizem que é uma língua de doido, hebraico. No masculino se confunde com o feminino, os provérbios, é uma loucura a língua. Agora imagine isso passando, sendo vertido de língua para língua, de língua para língua, de língua. É evidente que há erros, quando não há mal intencionado, existem pessoas más intencionadas que fazem os seus enxertos ali. Os profetas diziam assim, diziam assado. Olha, vamos dar uma mudadinha na letra aqui. Então, o que o Espiritismo fala, de jeito nenhum. A Bíblia, na visão espírita, foi inspirada por... A doutrina espírita diz assim, para ser mais preciso, uma coisa que ele devia ter lido. Isso está em Kardec. O Espiritismo proclama que a primeira grande revelação na história da humanidade foi oferecida por Moisés. Foi o primeiro grande revelador por meio da Bíblia. É assim que o Espiritismo pensa. O segundo grande revelador da humanidade foi Jesus, ao trazer os seus ensinamentos para os povos. E a terceira revelação é a doutrina espírita, que se propõe a ser o consolador, o paráclito ou o paracleto ao qual Jesus se referia. Então o Espiritismo respeita profundamente a Bíblia. Só diz que ela está eivada de erros científicos, morais, erros morais graves, erros complicadíssimos, que vinham de um Deus que a gente já não aceita, nem a própria igreja, um Deus vingativo, um Deus que se irava, um Deus que se enciumava, um Deus que mandava parar o céu para que os seus apaniguados matassem os inimigos. Pare o céu, enquanto não se matem os filisteus. Como para o céu? Era um mau astrônomo. Porque o céu não tem que parar. Quem gira é a terra. Quem dá a noção de dia é a terra. A terra, no seu sentido de rotação, é que faz o dia e a noite. Ele manda, para o céu. Então, essas bobaginhas, isso não tira o mérito do livro, pois era um livro apropriado às pessoas de então. Jesus, textualmente,
letra por letra, caractere por caractere da fala deles, segundo os apóstolos, dizia isso: eu não posso lhes ensinar tudo. Seria muito estranho que Jesus viesse há 2000 anos e falasse: ó, gente, ensinei tudo, agora daqui para frente é com vocês. O que é isso? Como assim? A gente não conhecia nenhum germe, nem sabia da existência de bactéria. Alguém podia levantar a mão e falar: mestre, e quando chegar a época dos como é que chama agora, como é que chama, das células tronco? Aí eles falam: ah, calma, isso não é para já. Já viu o professor, quando é meio atrapalhado, ele fala assim: não, calma, isso é para depois. Gente, Jesus não pôde, nem poderia, ele estava falando com almas rudes, primitivas, como éramos à época. O Espiritismo só diz isso da Bíblia, não fala mais do que isso. Os erros de tradução. Nós temos um grande espírita, já desencarnado, que escreveu o fantástico livro A Sabedoria do Evangelho, em 12 volumes. Foi um exegeta, foi um estudioso do Velho Testamento, lá no original, como temos hoje gente fazendo. E eles narram quantos episódios, quantas passagens são más compreendidas hoje por conta de traduções equivocadas. Eu me lembro de uma banal, do dia a dia, de hoje. Em inglês, eu não entendo a língua, mas a gente escuta, desde moleque. Há uma expressão em inglês que, quando está chovendo muito, por exemplo, aqui na língua portuguesa, quando está chovendo, aquela coisa, a gente diz: nossa, que pancada. Ou então você fala: que toró. Ou então, choveu torrencialmente. Todas essas expressões em português significam choveu muito. Em inglês, uma expressão equivalente diz assim: it's raining cats and dogs. Está chovendo gato e cachorro. Se uma pessoa for desavisada e não souber desse jogo, ele vai pensar: nossa, houve uma ocasião lá no ano 2014 que choveu gato e cachorro numa região dos Estados Unidos. Não choveu. É uma força de linguagem que se usa. Só isso. Eu sou de um tempo que a gente estudava numa cartilha, nem o Abilinha desse tempo, chamava-se Caminho Suave. Barrabás. Gente, vocês sabem disso, mas eu, por ser mais velho, e por estar candidato já na condição de avô, gente, as cartilhas daquele tempo não estão com nada, seu Oswaldo. Nada. Eu vendo minha netinha de 6 anos, debruçada naquilo, falei: gente do céu, sinal dos tempos. Agora eu vou anatematizar, excomungar aquelas cartilhas? Não, era aquela cartilha, era aquele o texto compatível, adaptado às circunstâncias do ensino de então. Então o Espiritismo não tem nada disso, não. O Espiritismo acha que a Bíblia foi inspirada por Deus. Com os erros que ela tem que ter, ué. Quem escreveu? Foi gente, ser humano, mesmo tendo sido Moisés. Aliás, não foi Moisés que escreveu a Bíblia. Moisés escreveu 5 dos livros. As dezenas de outros santos, alguns nem se sabe quem escreveu. Tem livros como, por exemplo, de Samuel. Não se sabe bem quem escreveu esse livro, mas está lá, está inserido. Jesus enviou o Espírito Santo. Como eu não quero passar das 11, os apóstolos. Meu Deus, olha que tem. Os apóstolos e seus sucessores não entenderam o ensinamento de Cristo, e tudo quanto transmitiram está errado ou foi falsificado. Não. O Espiritismo não diz nada disso. O Espiritismo diz ao contrário, que os apóstolos foram os verdadeiros intérpretes dos ensinos de Jesus. Tanto que o Espiritismo se consubstancia num dos livros do Pentateuco, no chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, no livro que lhe dá o caráter de religião. O Espiritismo aceita tanto os ensinamentos que nos chegaram por meio dos apóstolos. O Espiritismo valida e aceita e admite e reconhece o valor, a substância dos ensinos dos apóstolos, que o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro que dá esse caráter de religião ao Espiritismo, está inteiramente consubstanciado, calcado, em cima dos ensinamentos de Mateus, de Lucas, de João e de Marcos. Como é que o Espiritismo fala que tudo que os apóstolos transmitiram está errado ou falsificado? Não é verdade. Deve ter muita coisa falsificada lá. Não pelos apóstolos, mas no andar da carruagem. Eu li um livro com um moço que chamava Cavalo de Troia. Existiram várias edições. Um livro fantástico, escrito por um cientista, uma coisa maravilhosa. Mas eu me lembro de uma crítica que ele, que não é religioso, faz, e eu concordo. Ele falava assim: é inimaginável que Jesus tenha protagonizado, por exemplo, aquela cena que, segundo os apóstolos,
não é bem segundo os apóstolos, mas enfim, que está escrito lá nos evangelhos, a cena que Jesus, munido de um relho, munido de um chicote, ele espanca, ele bate, ele joga mesas, ele apronta uma maluquice dentro dos templos, dizendo assim, fora do templo de meu pai, vocês são vendilhões do templo, e chicoteando o povo, chutando mesa, lembrando essas cenas que a gente vê, às vezes, aqui nas cidades, lá em São Paulo, que os pobres coitados que trabalham na rua vendendo, e veem os fiscais da prefeitura chutando tudo, quebrando tudo. Imagine, esse é um lance de violência incompatível com os ensinos, incongruentes com os ensinos de Jesus. Jesus era manso por natureza e pregava a mansidão. Jesus era quem se referia, a ele se atribui a frase de a gente tornar uma face, devolver uma face não ofendida para quem nos ataca. Como é que ele vai entrar num templo? E de mais a mais, aquele povo que estava ali, os tais vendilhões do templo, pagavam impostos. Pagavam impostos. Eles vendiam os cordeiros para imolação, eles vendiam aquelas coisas. Eles pagavam impostos, eles estavam legalmente habilitados a fazer aquilo. Jesus, quando lhe perguntaram se devia pagar imposto ou não, o que ele fala? Dai a César, o que é de César? Imagine, essa frase certamente foi adulterada. Por alguma razão. Isso não é próprio de Jesus. Ah, não, mas aí Jesus disse, bom, se disse. Vamos então esperar um momento para a gente compreender de forma mais adequada essa expressão. O que interessa é que o Espiritismo aceita, admite os ensinos dos apóstolos. Tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo está consubstanciado em cima dessa obra. Ele diz assim, o Papa, sucessor de São Pedro, é infalível em questões de fé e moral. Isso não é bom. Isso nem as crianças aceitam hoje. Porque não é verdade. Os papas, não obstante serem criaturas prodigiosas na sua fé, ou pelo menos a maioria deles, veja esse Papa Francisco. Esse homem é um santo, um exemplo na vida. É um sujeito que veio para mudar talvez a história do catolicismo recente. Como é que o Espiritismo pode não aceitar uma figura como essa? E outros tantos que a igreja tem, que ela própria canonizou e que foram grandes expressões na fé e na moral, mas daí a dizer essa coisa de sucessor de São Pedro, isso não tem sustentação nenhuma no Evangelho. Essa coisa de que São Pedro e os papas são sucessores, está lá num versículo, eu até anotei ali, há um momento em que Jesus, prestes a descer, prestes a ser preso para ser levado para o Gólgota, ele então, falando com os apóstolos, Jesus faz um comentário muito bonito sobre a missão dele, sobre a razão, o sentido dele estar ali na terra. Quando Pedro se adianta, fala, mestre, que coisa maravilhosa o senhor está dizendo, bendito és tu, mestre, filho do Deus vivo, que vem nos trazer essas verdades. E Jesus se volta, bota a mão no ombro dele e fala assim, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei meu reino. Passados 2 versículos, isso ele fala no 18, passados 5 versículos, ali ainda, antes de Jesus descer, Jesus fala assim, quem pega o texto, esse texto está em Mateus, mas também nos outros apóstolos. Quem pega o texto vai ver que Jesus então fala, Pedro, bendito és tu que és pedra, e sobre essa pedra construirei o meu reino. Passados segundos, Jesus fala, bom, gente, agora eu tenho que descer para que a lei se cumpra. Eu vou ser preso, castigado pelos homens. Aí o Pedro, tomado de pena, de conduir, fala, mestre, pelo amor de Deus, então não desçamos, fiquemos aqui em cima, por que íamos ao encontro desse povo? Jesus bota as mãos sobre o ombro novamente e diz, afasta-te de mim, Satanás. Então é uma coisa muito doida. A visão espírita é muito clara. Sobre essa pedra, a mediunidade, a revelação dos espíritos superiores, sobre cujos ensinamentos constroem-se as histórias dos povos e da humanidade presentes e futura. A mediunidade, essa mediunidade que fez com que ele, Pedro, desse a voz aos espíritos que secundavam Jesus, dizendo, mestre, o Senhor é o Jesus, o Filho do Deus vivo, que veio para nos ensinar, nos orientar. Nisso Jesus o reconhece como o intérprete do mundo espiritual. Pedro, sobre essa pedra, o dos ensinos provenientes da mediunidade, vou construir o meu reino, como de fato o Espiritismo se propõe a ser, como outras religiões fazem. Essa religião de protagonização dos ensinos do alto, dos céus, do mundo espiritual por meio da mediunidade. Mas, humano que era,
no mesmo instante em que ele está sendo motivado pela espiritualidade superior, algum espírito interessado em que Jesus não cumprisse, ou que as profecias, ou sei lá o quê, que as coisas não corressem segundo os planos de Jesus, Pedro então tenta interferir, mestre, não vamos descer não, vamos ficar aqui. E Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás, como quem diz, agora você está sendo, pela mesma pedra que és, alvo de espíritos mal intencionados. Então não tem nada de papa, são figuras que têm os seus papéis, são lígimas, são grandes revolucionários na história da humanidade, mas também teve papa muito doido. Eu não tenho tempo, jamais faria isso com vocês aqui, judiá-los. Mas eu tenho um texto, um livro de matemática universitária, cuja capa traz o desenho que foi feito na passagem do ano 1000 para o ano 1000 e pouco, 1000 anos atrás, por uma comissão de frades. O Papa de então, era o Papa João XV, ele acreditava que a Terra era plana, como se acreditava naquela época. Então ele nomeia uma equipe, um grupo de sábios frades, para que os frades fossem ao encontro da abóbada celeste com a plenitude da Terra. E eu ia falar, e tirasse uma foto, não tinha jeito, e fizesse um registro daquele trem. Trouxessem, não me venham com outra notícia, porque é nisso que a igreja quer. 5 anos depois que a comissão foi, essa capa desse livro que eu tenho é lindíssima, matemática avançada, mas a capa é hilária. Aparecem os frades, e um deles aparece com a cabecinha enfiando. Chegaram no final da abóbada, né? Um deles enfia a cabeça assim e vê o que está por trás da abóbada, que nós não estamos vendo, né? Assim, a ideia que prevalecia era essa: terra plana, uma abóbada, e além dessa abóbada estava Deus. Então ele põe a cabeça e aparece na capa do livro o desenho de coisas maravilhosas, aquelas figuras psicodélicas, coisa linda. E os frades vêm e fazem esse relato para o Papa. A terra é plana, e o fulano aqui botou a cabecinha para o lado de lá, enxergou e tal, tudo bem. Existem coisas malucas. No livro Afinal Quem Somos, um dos lindos livros escritos por Pedro Granja, Afinal Quem Somos, o prefácio de Monteiro Lobato, imaginem. Ele traz um pouco da história dos papas do passado, que eram pessoas sofredoras, como sofredores somos todos os habitantes da Terra, na visão espírita. Muito bem intencionados, grandes almas, missionários, alguns deles. Missionários que foram para a condução dos destinos da igreja. Mas outros tantos, alguns deles que mandavam desenterrar inimigos para furar os olhos e enterrar através dos corpos. Coisas assim, papas com 16 anos, coisas malucas. E de mais a mais, como é que ela é infalível? A igreja, como se sabe, e não está nada errado nisso, é sinal de evolução. Condenou, por exemplo, queimou vivo o Giordano Bruno, como tentou queimar outros astrônomos da época, Kepler, o próprio Galileu, que só não morreu queimado porque a filha dizia, pai, pelo amor de Deus, eu não posso perder o senhor tem que salvar suas pesquisas, o senhor tem que sobreviver. O senhor abjure o que o senhor escreveu. E ele vai, eu tenho o texto dele interessante no livro de física, o texto do Galileu, o texto que a igreja obrigou ele a escrever. No final ele escreve assim, portanto, tudo que eu escrevi não merece crédito, e abjuro o que foi dito. E diz a piada que ele nunca disse para patriar, mas é tudo verdade. Né? É tudo verdade. A igreja não queimou por pouco, mas a Inquisição queimou centenas, milhares. Foi um outro holocausto semelhante ao dos judeus. A própria história do Darwin, a quem eu me referi, o próprio Galileu, a igreja tem que voltar recentemente e absolver. Enfim, a igreja não pode pensar que os papas são infalíveis. Pois não. O Papa antes do Francisco, 16, ele não renunciou. Ele se julgou incapaz de tocar e fez um papel, talvez, de maior coragem do que se tivesse permanecido. Papel lindo e digno, como parece ter sido, a despeito das críticas que fazem a vida dele alemã. Ele assumiu uma atitude lindíssima e corajosa. Falou, eu não dou conta de tocar a igreja e não vou ser capaz de tomar as medidas que agora Francisco parece que está tomando. Então é isso. E o Espiritismo não fala nada disso. Que os papas só espalham erro e incredulidade. Muito pelo contrário. O Espiritismo não fala isso em lugar nenhum. Jesus instituiu a igreja. Aqui é uma falha muito grave. Jesus não instituiu igreja nenhuma. Se a gente pudesse ter tempo de ler com cuidado os evangelhos, a gente vai ver que em nenhum momento Jesus falou, eu vim instituir uma igreja. Ao contrário, ele dizia, eu não vim destruir a lei, vim dar-lhe cumprimento, cumprir a lei. Não vou fazer nada de novo. E mais, ele falava que as igrejas de pedra não tinham finalidade na terra, porque iriam ruir
pedras sobre pedras. Então Jesus não instituiu igreja nenhuma. Mas, enfim, a Igreja Católica pensa que sim, ótimo, que bom, e que isso sirva como exemplo e testemunho para que os seus adeptos, os seus profitentes, sigam a vida como nós queremos seguir a nossa. Mas daí ele dizer que até a chegada de Kardec, o Espiritismo entendia que estava tudo perdido, que Kardec foi o salvador da pátria, não é verdade. O Espiritismo fala exatamente o contrário. O Velho Testamento, a Bíblia, transfigura-se na primeira grande revelação, no processo de deificação da humanidade. A segunda grande revelação foi Jesus. E a terceira pretende-se seja o Espiritismo, consoante a fala de Jesus, quando ele se refere ao Consolador prometido. Então, não é verdade. O Espiritismo nunca disse que Kardec veio consertar o mundo, que a obra do Cristo estava inutilizada e perdida. Tanto não estava que o Espiritismo é uma doutrina eminentemente cristã. Isso assusta muita gente. Enfim, acabei conhecendo muita gente na vida, sobretudo no meio de muita soberba, que é o meio universitário. O Espiritismo não é uma doutrina cristã. Como não é doutrina cristã? Cristã, da primeira à última palavra, o Espiritismo é. Jesus ensinou toda a revelação, creem os nossos irmãos católicos. E não há mais nada para ser revelado. É um pensamento equivocado esse da igreja. Jesus não ensinou tudo, não. Como é que eu sei? Ele é quem falou. Nós vamos ver. E o Espiritismo se diz ser a terceira revelação e substituindo a bobagem. Olha só, segundo os apóstolos, olha o que João fala. João, o apóstolo João, nesse capítulo em especial, nesse versículo. Segundo João, Jesus teria dito assim: eu ainda tenho muito que vos dizer, mas não o suportais agora. Isso é muito maravilhoso, muito incrível. Isso nós dizemos para os nossos filhos diariamente. Quando surgiu a AIDS, aquele fenômeno devastador, ainda hoje, mas nos anos 70, no começo, as pessoas estavam perdidas, não sabiam o que dizer uns aos outros. Os pais não sabiam o que dizer aos filhos. A ciência ainda tinha muito a nos dizer a respeito, como hoje diz, e a gente entende esse processo, inclusive do ponto de vista espiritual. Mateus, o outro apóstolo extraordinário que foi Mateus, junto com João, Lucas e Marcos, num dos trechos do evangelho dele, ele fala assim: isso para mim é uma coisa, é algo que para mim é emblemático. Jesus teria dito, ali no sermão: sede, pois, perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Meu Deus, Jesus não pode estar brincando com a gente, ele não pode estar brincando com a gente. Sede perfeitos, falando isso para aquele povo que éramos e que ainda somos, ignorantes, inscientes, sede perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Como é que Jesus pode predizer isso? Como é que ele pode incitar? Como é que ele pode levar, buscar, instigar essa perfeição para um povo tão rude, tão cru, tão insciente de tudo? Séculos, milênios depois é que a humanidade daria os primeiros passos na aquisição do conhecimento, da instrução, da cultura, da ciência, da filosofia. Como é que Jesus queria que esse povo fosse perfeitos, a não ser ao longo desse processo fantástico e mal compreendido, porque pouco estudado, da lei da reencarnação? Ou então, sede misericordioso. Como é que Jesus pode pedir que o povo fosse misericordioso como Deus? Então Jesus foi quem disse: eu não disse tudo, não falei tudo e tenho muito para dizer. Futuramente eu falo tudo. Então a igreja não pode dizer que Jesus disse tudo. Não disse. Ele que falou isso. A Santíssima Trindade é uma coisa maluca, né? Essa coisa da Santíssima Trindade, a gente respeita e respeita, tem que respeitar. Eu confesso que por formação, porque aprendi, mas por natureza eu respeito. Só que é uma coisa muito doida nessa da Santíssima Trindade, que nem os católicos entendem direito. Aliás, essa Santíssima Trindade me dá uma confusão na cabeça, porque Maria ficou meio perdida nessa história, porque Maria, ela é filha, esposa e mãe. Tudo ao mesmo tempo, porque Jesus e Deus, como partícipes da Santíssima Trindade, são um só, juntamente com o Espírito Santo, é tudo um só. Deus, Jesus e Maria foi filha de Deus, mulher de Deus, porque concebeu Jesus, e mãe de Jesus, portanto mãe de Deus. Uma salada complicadíssima que a gente fala, não é mistério, a gente não entende isso direito. Aliás, a igreja, quando foi por aí, fez uma bobagem de pensar que o ato sexual que daria origem a Jesus, que o José teria
ter mantido com Maria é uma coisa impura. Isso foi um nó górdio, como se diz para a igreja, porque daí ficou complicado. Aí ficou complicado, ele tem que inventar um tal de um pecado original. Enfim, essas coisas a gente não entende bem, a gente não tem que criticar, tem que compreender. Deus é criador de tudo, ser pessoal distinto do mundo. Os espíritas, ao contrário, falam num Deus panteísta. Não é verdade, gente. Mas Frei Boaventura do céu, eu falaria assim com ele, bem, Frei do céu, falaria com ele, onde é que o senhor tirou isso? Está textual, literalmente, letra por letra, palavra por palavra, sentença por sentença, na questão número 15, que o Espiritismo não admite nem o panteísmo, nem a teoria da transmigração de almas, a metapsicose. Não, está aqui. Quando Kardec falou, gente, quando Kardec falou para os espíritos, ele não falou gente, ele falou, senhores, mestre, então, tem gente aí que fala, tem gente que diz que Deus e nós somos todos partes de um todo, as partes estão unidas no todo, o todo se bifurca, se transmite pelas partes. É a visão panteísta da gota do mar. É como se todos nós fôssemos gotas que, após o retorno à vida espiritual, nos perderíamos na imensidão dos mares e viria tudo a ser uma coisa. Isso é a visão panteísta. Kardec fala, não, isso é bobagem. Como o homem não pode se fazer Deus, ele quer, ao menos, ser um pedacinho dele. Mas é bobagem. O Espiritismo não admite panteísmo. E de mais a mais, o Espiritismo acredita que Deus seja o Criador. Tanto que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, portanto, a primeira pergunta da obra de Kardec é essa. Que é Deus? E ele responde a Kardec. É a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Meu Deus. Claro que o Espiritismo aceita, portanto. Aqui é uma informação que o Frei achou, não sei aonde, que a alma é o resultado de lenta e longa evolução. Veja que esse pedacinho é verdadeiro. Esse pedacinho é verdadeiro. A visão espírita é essa. A alma, ela progride, se redimindo em vidas sucessivas, por meio de um processo longo e evolutivo. Agora vem uma besteira. Tendo passado pelos reinos mineral, vegetal e animal, onde é que ele achou isso? Se ele ainda falasse no vegetal e animal, dá para ele fazer uma ilação, porque Kardec fala no princípio espiritual que seria inerente aos seres vivos. Mas mineral, aí é muito exagero, um pouco exagero. Bispo do céu. Aqui ele faz ironia, que o perispírito é o alambique para purificar espírito. Não, bobagem. Deus, sob severas penas, proibiu a evocação dos mortos. Se ele tivesse tempo ou algum assessor para ler para ele, ele veria que o Espiritismo também proíbe a evocação dos mortos. A não ser com a finalidade precipuar da autoeducação, como, aliás, falava Moisés. Moisés não proibiu a evocação. Moisés utilizou, valeu-se da comunicação entre os espíritos em vários trechos dos seus 5 livros. Ele tinha um colégio de 70 médiuns. Está lá na letra. Ou então tem que ler de outro jeito. Ele enaltecia as pessoas puras que sabiam a quem conversar e o que perguntar, está lá. Porém, a pena da época, as penas que se infringiam, os que infringiam a lei, o que se conhecia aqui, cortar braço, cortar perna, matar. Era essa pena, não tinha outra. Mas para quem fazia da mediunidade o comércio que se fazia à época. Isso está em Deuteronômio, Levítico, Números, só para quem quiser. Mas a Bíblia como um todo, eu me lembro desse tempo que eu gostava de estudar, de dezenas e dezenas de casos de sessões mediúnicas legítimas que aconteceram com evocações. Jesus Cristo, por exemplo, a maior expressão, o espírito de maior... Enfim, o espírito mais evoluído que passou pela Terra, com a finalidade que passou, ele foi ao Monte Tabor. Ele, Jesus, está lá. Ninguém pode negar, porque quem disse isso é Lucas. Ele chama Pedro, Tiago e João e fala, vem comigo, gente, vamos subir aqui no Monte Tabor, que eu tenho algo a fazer. Jesus sobe lá no Monte Tabor e vem ao seu encontro, naturalmente, a seu pedido. Ah, mas não quero usar a palavra invocação. Então use outra. Como é que você quer? Jesus, como espírito superior, queria conversar com Moisés e Elias. É só ler. E vieram os dois. Não tem como adulterar essa passagem, não tem jeito. Isso é evocação. Kardec, no livro dos médiuns, que é o livro básico para quem quer entender o processo, a sistemática mediúnica, quem quer entender a sistemática filosófica do Espiritismo, lê o livro dos Espíritos. A sistemática religiosa, o Evangelho do Espiritismo. A sistemática mediúnica, o livro dos médiuns. No livro dos médiuns, Kardec tem um trecho, um item, um capítulo, que se chama
escolhos da mediunidade. Escolhos. Escolhos, só eu e mais os 2 ou 3 que sabemos aqui o que é isso. Escolhos. A gente, quando era moleque, escolhia o arroz. A mãe, escolhe o arroz para mim. Você não é desse tempo. A mãe passava para a gente uma bandeira, uma peneira, com aquele arroz, com aqueles arrozinhos bons ou os ruins. Ela dizia, filho, escolhe. Você já sabia. Escolhe era tirar os escolhos. Ou seja, catar grãozinho por grãozinho. Marca de benefício de café, nós íamos escolher. Kardec tem um item que se chama escolhos, riscos, impurezas, problemas, defeitos da mediunidade. Está lá. Então, ele não está sendo. Moisés falou e o Espiritismo também fala. E é uma pena que o frade, que deve ter sido uma boa fé, uma pessoa que dedica 90 anos da sua vida, como ele dedicou, desencarnou com 90 e poucos anos, para o seu rebanho, só pode ser um espírito missionário. Isso não é veleidade, não. Eu acredito mesmo. Mas faltou assessoria, faltou orientação. Você sabe como é que eu chamo isso, Bilinho? Eu chamo o seguinte, a pessoa é culta, instruída, mas ela está munida de um preconceito não no sentido desastroso da palavra, de um pré-conceito, ela está munida de uma ideação tão contrária àquilo que está escrito, que ela lê e não compreende, que ela lê e não faz ilação, que ela lê e não degusta aquilo, que ela lê e não leva adiante, que ela lê e não medita. Ela lê, por exemplo, do panteísmo, eu não tenho a menor dúvida que ele deve ter lido essa questão número 15, e no finalzinho, quando os espíritos dizem, então o homem querendo ser Deus não pode, quer ser uma parte dele. Para ele entendeu, tá vendo? Os espíritos estão dizendo, é uma pena, porque, bom, os espíritas não acreditam em anjos, mas acreditam que existam espíritos que se evoluam. Não há demônios, mas espíritos imperfeitos que alcançarão a perfeição. Tá bom, tocar. Tá vendo como ele está falando? Tudo é verdade que ele está falando. Tudo verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. Portanto, é tudo verdadeiro. Isso é um perigo para a gente. Jesus é um gênito filho de Deus. E o Espiritismo nega essa verdade fundamental. Afirma que Cristo era apenas um grande médium e nada mais. Isso não está escrito em lugar nenhum. Há quem diga que Jesus era médium, mas não é uma boa expressão. Se é para falar que Jesus era médium de Deus, como se costuma dizer. Mas Jesus foi a maior expressão, o espírito mais evoluído que passou pela Terra, cuja missão é levar os seus habitantes à espiritualização. Aí ele fala assim, Jesus é verdadeiro e homem carnal. Alma humana com corpo carnal. O Espiritismo, diz ele, uma parte pelo menos, que Jesus tinha um corpo fluídico. Não. Quem fala que Jesus tinha um corpo fluídico, não era um corpo carnal, com essa série estequiogenética nossa, carbono, ferro, zinco. Quem fala que Jesus tinha um corpo espiritual, um corpo fluídico, é Rustang, que foi um espiritualista inglês. Mas o Espiritismo não tem isso como certo. E de mais a mais, se a gente descobrir amanhã que Jesus tem um corpo fluídico, vai ficar difícil a gente compreender, mas a gente vai compreender, porque se ele teve alguma razão. Então é melhor pensar assim. Tudo indica, e Kardec fala isso, que o corpo de Jesus era como o nosso. Assim que o Espiritismo pensa. Carnal. Mas se a gente vier descobrir que ele não podia ter um corpo desse, porque as vibrações que ele teve que enfrentar, o nível, o espectro vibracional do Cristo, o Redentor da humanidade, é tão exuberante que ele implodiria qualquer massa física, qualquer... Enfim, sei lá o que vai se pensar. E para a gente não demorar mais... Vamos aqui para a última. Venceu há já algum tempo. A última, o Frei diz assim, Frei Boaventura, o catolicismo crê que após essa vida exista céu e inferno. Essa é a crença não só do catolicismo, como das outras religiões co-irmãs. Aliás, o catolicismo aceitava a ideia também de um lugar intermediário. Lembra? Chamava purgatório, mas a igreja não aceita mais. Ela aboliu. Hoje a igreja católica, segundo os paradigmas do clero papal, é céu e inferno. Desencarnou? Desencarnou não. Morreu, céu ou inferno. O Espiritismo fala, não. O Espiritismo nega essa dicotomia tão simplista. O Espiritismo fala que existem diferentes graus de evolução e as pessoas, após a morte, vão retomar novas vidas com novas oportunidades. Para dizer que, para a gente não ficar sem nenhum exemplo,
Eu penso assim, já ouvi alguém falando isso. Imagine um país para o qual você se muda e o sistema educacional de lá funciona assim. São dois tipos de escola, duas metodologias de ensino nesse país. Uma das metodologias, uma delas privilegia uma escola em que os alunos, ao entrar e se submeter aos anos de escolaridade e for aprovado, muito bem. Se for reprovado, vão morrer na ignorância. Você matricularia seu filho em qual escola? Naquela que permite que o filho, sendo reprovado, refaça a experiência, retome o aprendizado, até vencer etapa por etapa, ou você matricularia seu filho na escola que fala, olha, foi reprovado, acabou, não tem mais chance. Coisa banal, simples assim. Gente, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.